meu nome é Mariana Cerejo, tenho 22 anos e sou aluna do primeiro ano do mestrado de Publicidade e Marketing. O meu nome é Nelson Pimenta, sou mestre em Publicidade e Marketing aqui na Escola Superior de Comunicação Social. Tenho 53 anos e trabalho no Grupo Renascença Multimédia como Digital Director. Se calhar eu pergunto aqui ao Nelson. Depois do todo o processo que fez e todo o seu currículo, porquê o mestrado em Publicidade e Marketing? Foi uma escolha fácil. Primeiro por preguiça, porque eu trabalho literalmente a 5 minutos daqui. Já tinha dado aulas na ESCS também, quando trabalhava no Ogilvy, portanto em advertising. E eu precisava de facto de renovar conhecimentos na área e precisava de ser mestre em alguma coisa, portanto casei o gosto e arrisquei e terminei o mestrado em 2024. Mariana, então, e porquê a ESCS e este mestrado em Publicidade e Marketing? Olha, Nelson, honestamente, a ESCS tem sido há alguns anos casa. Eu tirei aqui a licenciatura em Audiovisual e Multimédia, achei que Audiovisual e Multimédia era uma boa parte da comunicação e, como achei, fui para as Relações Públicas da Força Aérea Portuguesa, trabalhar na parte da informação pública e achei que parar em morrer e ficar parado para mim não funciona, porque não apostar na outra parte que ainda não tinha da comunicação e irmos para a publicidade e para o marketing. Portanto, temos a licenciatura em Audiovisual e Multimédia, estou a exercer funções nas relações públicas da Força Aérea e agora tenho a publicidade e marketing, ou estou a tentar fazer o mestrado em publicidade e marketing, a coisa por enquanto está a correr bem. Que impacto é que este mestrado vai ter na sua área profissional? Em primeiro lugar, tirou-me da zona de conforto. A escolha da ESCS foi para mim um no-brainer, como se costuma dizer. Já conhecia a faculdade antes? Eu já tinha dado aulas aqui, okay. Quando estava a trabalhar em publicidade, precisamente numa agência publicitária Ogilvy, em Portugal. Tive essa oportunidade de vir cá dar aulas numa pós-graduação. Uma das coisas que os alunos dizem é que, e que eu também sinto, é que existe uma proximidade muito grande com os professores. Senti também isso quando deu aqui aulas? Senti quando dei aulas e senti como aluno. E há essa proximidade e acho que isso resulta muito bem. Todos os professores do mestrado são muito disponíveis, são muito próximos. E há esse contacto e esse à vontade entre todos, portanto é uma mais-valia também da escola. Que impacto é que tu esperas então que este mestrado tenha na tua carreira profissional? O facto de ter escolhido a publicidade e o marketing tem a ver com essencialmente o facto da importância de nós sabermos contar a nossa história. É tão importante nós sabermos chegar às pessoas, sabermos a quem é que nos estamos a dirigir, de que forma é que nós podemos mostrar às pessoas aquilo que nós estamos a pensar que queremos dizer, os valores e os princípios que queremos passar. Acho que é muito importante nós sabermos olhar para o grupo que temos à volta e sabermos como tocar as pessoas. E depois nós, de certa forma, conseguimos passar isto para a nossa vida. E eu acho que esta é a razão pela qual ele vai ter tanto impacto, seja na minha área de trabalho, seja em termos pessoais. Dissertação, relatório, trabalho de projeto, como é que foi, porquê, a escolha do tema, conte-me tudo. Bom, para mim foi uma escolha mais ou menos fácil. Decidi muito cedo que seria uma tese de mestrado com alguma ligação com a inteligência artificial e com o marketing e com a publicidade. Depois fui afunilando e a realidade é que, apesar de pensar no que queres fazer e no tema, a parte importante é que vais mudá-lo várias vezes ao longo do curso. Portanto, a tua pergunta final provavelmente não vai ser a tua inicial. E isso é uma coisa boa. Teve o primeiro ano todo para se adaptar a esta parte da investigação. Como é que depois foi fazer a tese? Foi um processo de autodescoberta. Primeiro com muita ajuda dos professores, com muita dificuldade em pedir ajuda no início, porque é sempre aquela coisa de eu fazer perguntas estúpidas e não sei onde é que isto me vai levar, mas depois com um processo muito de autoajuda, autodescoberta, e até de gestão do tempo, porque nós para fazer a tese temos muito tempo, mas a dificuldade está exatamente em fazer o percurso. Eu acho que o bom do mestrado é nós fazermos o percurso, não é a tese em si, é a viagem. É onde nós percebermos como é que se analisam os artigos científicos, como é que escolhemos os autores, como é que fazemos as ligações, como é que nós próprios nos organizamos e como é que organizamos pensamentos fugindo dos nossos pensamentos, para depois criar, então, o tal documento que será apreciado depois no fim. E é gratificante, porque tu fazes o trabalho, é reconhecido pelos pares, apontam também vantagens e desvantagens, defeitos e por aí fora,
E o trabalho serve para isso. Eu acho que o que interessa é o percurso para chegar lá. Nesta fase do teu mestrado, já pensaste se vais fazer uma dissertação, relatório de estágio? Como é que está o teu pensamento nesta altura? Nós vamos passar um ano inteiro a estudar sobre um tema que convém que nós tenhamos algum gosto e algum prazer em fazê-lo. E há aqui um que me chama muito a atenção, que é, como lhe tinha dito há bocadinho e ao longo desta conversa, que são as pessoas. E eu gostava muito de perceber, por exemplo, como é que o storytelling trabalha e funciona em causas sociais, por exemplo. O que eu acho é que nesta altura é quando vocês podem começar a fazer perguntas sobre as áreas que querem tocar e aqui e ali perceber se há literatura suficiente para seguir esse caminho ou não, porque isto tem dois problemas. Se há muita literatura sobre o assunto, é provável que aquilo que tu queres fazer já foi feito. Pois. E se há pouca... Não tem que ser baseado em alguma coisa e não existe o suficiente para fundamentar o que nós queremos. Portanto, é nesta altura que vocês fazem as perguntas todas, para preparar o terreno para o que vocês realmente vão fazer. E acredita, nunca é o que decide isto. Dos 2 anos que passou, professores, docentes, unidades curriculares, o que é que o marcou mais? Bom, se tivesse que destacar alguma coisa, era de facto esta relação de proximidade que nós temos uns com os outros. E depois também o facto de ter iniciado as aulas com uma turma de pessoas ligeiramente mais novas do que eu, em média, e de termos que nos conhecermos todos, formar grupos, fazer trabalhos em conjunto com pessoas que não conheces de lado nenhum e que de sexta para segunda, que era a entrega do trabalho, falas por Zoom, pronto, enfim, essa proximidade e também competitividade, porque as pessoas são muito competitivas, foi o que mais me atraiu. Eu acho que quem faz a instituição são as pessoas. E o que nós levamos daqui, sim, são aprendizagens, mas são as pessoas. E se nós não formos capazes de lidar uns com os outros, de aprender a falar com o outro, de aprender a ter empatia, que é uma coisa que está cada vez a ser mais escassa neste mundo, se nós não tivermos isto, nós não temos nada. E por parte dos professores, sentiste o mesmo efeito? Pela parte dos professores, muito flexíveis, muito compreensivos, especialmente pela parte de quem trabalha. Conseguem compreender que as coisas não são fáceis e que está tudo certo, somos todos crescidos e que cada um tem o seu trabalho. E muito acessíveis, a malta está a fazer trabalhos, passa-se alguma coisa, não estamos a conseguir gerir. Porque resposta ao e-mail, não é? E nem são e-mails, nem vão e-mails, às vezes damos o contacto pessoal e é uma forma muito mais fácil de falarmos com eles. Porque essa disponibilidade é natural, quer dizer, as pessoas também, os que gostam do que fazem, e acho que a maioria deles fazem isso, têm prazer em transformar a vida das pessoas, porque o professor tem o seu papel, os alunos têm outro papel de aprendizagem, a nota é o reflexo final do resultado da transformação, mas depois a dinâmica de sala, quem é que faz o grupo, quem é que não faz, a matéria, etc. Tudo isso pesa.